Salve Maria, salve José. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o anticristo. Quero falar as principais características, como será o seu governo, como serão os dias sob o domínio do anticristo, quais serão as etapas, o que acontecerá. E tudo isso com base somente nos padres e doutores da igreja. Somente uma base muito segura, uma base muito firme. E eu usei como base este livro aqui, ó, Do Fim do Mundo, dos Sinais que o Precederão, do padre Charles Arminion. E este é um livro maravilhoso, que foi lançado pela editora Domini. Eu imprimi esse livro aqui em espanhol e estava lendo. E é um livro maravilhoso. Esse livro, olha só o que disse Santa Teresinha do Menino Jesus. A leitura deste livro foi uma das maiores graças da minha vida. Então, o que está aqui nesse livro é assim, para Santa Teresinha falar que foi uma das maiores graças da vida dela, e a vida dela, né, é uma graça. Então, imagina que livro incrível. E ele vai citar assim, muitos dados, muitas fontes, muitos padres, doutores da igreja, para poder fazer toda essa explicação. Aqui, esse capítulo é uma verdadeira aula sobre o anticristo, para a gente conhecer e para a gente até estar preparado para poder identificar e para poder, né, sabendo como que é, quais são as características, a gente poder ficar precavido sobre este assunto. Então aqui é usado somente padres, doutores, as citações bíblicas, sim, são uma base muito segura, muito segura. Então a primeira questão, falando sobre o anticristo, né? São Paulo define como o homem do pecado e o filho da perdição. E o anticristo? Os doutores e padres da igreja dizem que ele nascerá de pais judeus. Santo Ambrósio diz que ele vai ser circuncidado. E Suplício Severo diz que ele forçará todos seus súditos a também se submeterem à circuncisão. Todos concordam que no início de seu reinado ele conseguirá, por meio de enganos e prestígios, fazer os judeus acreditarem que ele é o Messias que aguardam incessantemente. Né? Nós sabemos que Jesus Cristo é o Messias, mas os judeus não acreditavam. Então, para os judeus, Jesus não é o Messias. O Messias ainda está por vir. E quando vier o anticristo, eles acreditarão que ele é o Messias. Ele é o Messias. E aqui continuando. Ele nascerá de São João Damasceno, de uma união impura, fruta de uma mulher impúdica. Será um filho da fornicação. Né, até em La Salette, né, aqui a única parte que eu vou citar que não está no livro, na La Salette, né, nós temos um trecho que fala que o anticristo virá de um bispo e de uma judia. Né, como que os padres doutores da igreja, de fato, como eles conseguiram o discernimento deles, a graça, né, explicar tão bem desse assunto. Então, virá essa união impura. E é um homem da iniquidade que será totalmente possuído pelo espírito e pelo gênio do demônio desde a mais tenra idade. São Tomás de Aquino nos diz que em sua pessoa e em suas obras ele se manifestará como um antípoda do Filho de Deus, como uma paródia de seus milagres e obras, tendo como objetivo usurpar o lugar do Todo-Poderoso para construir na terra o seu reino. Então ele vai ser antípoda de Cristo. Anticristo, contrário de Cristo. Tudo que Cristo fez para dar honra e glória ao Pai pela nossa salvação, o anticristo fará no sentido contrário. O anticristo fará, o que Cristo fez, o anticristo fará, no sentido oposto, no sentido inverso. Ele aspirará abertamente a destroná-lo, a substituí-lo na homenagem e veneração dos homens, para receber para si a adoração e a glória que são devidas apenas ao Criador. Então, o que Jesus Cristo fez ao Eterno Pai? O anticristo fará o oposto. Ele não fará para dar glória ao Pai, mas para dar glória a si. A glorificação de si. Que é a marca do demônio. O demônio, Lúcifer, foi aquele que disse não servirei. O objetivo é servir a si próprio, não servir ao Criador. Continuando. São Tomás de Aquino diz que ele exigirá honras e um culto de latria
Por se afirmar enquanto ser supremo, ele terá sacerdotes, reclamará sacrifícios, obrigará que seu nome seja invocado nos sermões. A plenitude da divindade habita corporalmente no Verbo encarnado. Assim como a plenitude de todo o mal habitará este homem terrível, cuja missão e obras não serão uma cópia inversa e uma execrável simulação da missão e das obras de Jesus Cristo. Então, tudo que Jesus Cristo fez, ele fará no sentido oposto para si. Então, ele exigirá para si, os seus próprios sacrifícios, os seus próprios sermões. Ele, sim, buscará a sua adoração. E aqui até o livro continua. Assim como existiram várias pequenas figuras, prefigurações do anticristo ao longo da história, então Nero, que teve suas infâmias, Diocleciano, com todo o seu ódio, sua violência, foi ele que martirizou Santa Filomena. Astúcia e duplicidade, Juliano, o apóstata, as zombarias e os deboches de Voltaire, as maravilhas as obras falsas de Simão o Mago, ele terá tudo isso para si. Todos esses foram prefigurações. E ao longo da história, quantas prefigurações nós não tivemos do anticristo? Até a revelação do verdadeiro anticristo, completo anticristo, que terá tudo que essas prefigurações tiveram. Nesta hora, o perigo das almas será grande e o escândalo do contágio universal. São João representa como um animal monstruoso de 10 cabeças e diademas, todos eles com uma inscrição de blasfêmia. Os intérpretes dizem que essas 10 cabeças significam os 10 reis, 10 reinos. São João diz que também ele será investido de soberania absoluta, com poder sobre toda tribo, povo, língua e nação. Então, o grande poder que ele terá, o grande poder global, universal que terá, ele conseguirá derrotar santos, persegui-los sem parar, criar suas regras e proibições para todas as coisas, e só haverá liberdade para o mal. Ele será um conhecedor das ciências ocultas e das artes da magia. Claro, ele realizará obras grandiosas, mas tudo isso será por intermédio dos demônios. O primeiro desses milagres, que é citado por São João, é de uma aparente ressurreição. Em uma das batalhas, o anticristo, montado em uma carruagem de luz e de fogo, será atingido na cabeça com um ferimento fatal. Por um tempo ele parecerá estar sem vida. Então, de repente, se levantará, com o ferimento instantaneamente curado. Diante deste espetáculo, os homens vão acreditar nesta farsa. Então, aqui um ponto, Olha como é importante a gente ficar sabendo que o anticristo terá esses poderes grandiosos, feitos pelo demônio. O demônio tem esse poder sobre a matéria. Então é muito importante, porque quando acontecer, muitos vão cair. Como falou aqui, o perigo das almas será grande, o escândalo universal, porque muitos vão acreditar nesses prodígios. Então, o anticristo, ele vai ter uma aparente ressurreição. Muitos vão ver aquele fato, ele morrendo, ele ressuscitando, e vão acreditar nisso. E vão começar a ver essa grandiosidade e acreditar nesses falsos milagres. O segundo milagre, ele fará descer fogo do céu, para que acreditem que a natureza, as estações, os céus e os astros estão sob seu domínio. Então, olha só, ele vai ter, assim como Jesus fazia os seus milagres, ele também vai fazer os seus milagres, porque ele é o oposto de Cristo. Mas ele vai fazer com outras finalidades. Isso tudo é intermediado pelo demônio. Ele fará descer fogo do céu, para que acreditem que a natureza, as estações, os céus e os astros estão sob o seu domínio. Então fiquemos atentos a esse ponto. Terceiro sinal. Fará uma estátua falar com o auxílio dos demônios, que utilizando uma árvore ou um pedaço de madeira inaninado como um instrumento, espalharão suas superstições e falsos oráculos. Veremos também móveis se mexerem e correrem de si mesmo, montanhas se deslocarem instantaneamente, multidões de demônios disfarçados de anjos de luz pelos ares. Então olha só quantas obras prodigiosas e como isso vai encantar o mundo inteiro. Daniel diz que ele acreditará ter o direito de exprimir o tempo e a lei. Isto é, abolir as festas e o repouso dominical. Suprir o tempo e a lei, abolindo as festas e o repouso dominical.
modificando as ordens dos meses, a duração das semanas e apagando o calendário com seus nomes cristãos, substituindo pelos emblemas dos mais vis animais. Então ele vai mudar totalmente. Né? Nós temos o Criador e nós temos um reflexo da criação aqui, né, no nosso calendário, né, nas nossas festas. E tudo isso, claro, né, essas prefigurações do anticristo já foram fazendo aos poucos, né, já foram criando, e estamos percebendo isso agora muito, essa substituição. E ele fará por completo todas essas mudanças nas festas, repouso dominical, ordem dos meses, duração das semanas, mudança dos calendários, e substituirá todos os templos, o sacrifício cristão, por ritos abomináveis. Abomináveis. Sobre toda a superfície da terra não será tolerado o culto de nenhum outro, senão o deste falso Cristo de Satanás. Ele quis nos anunciar. Por quê? Por que Jesus Cristo quis nos anunciar tudo isso? Para que nós nos preparássemos através da oração e das armas espirituais. Porque a apostasia será muito grande, será numerosa. Os líderes dos povos serão vistos dobrando os seus joelhos para este ídolo. Então é importante, por que Jesus Cristo quis revelar tudo isso? Para que nós nos preparássemos, porque quando acontecer, a apostasia vai ser muito grande. Os líderes vão estar dobrando seus joelhos, obedecendo a este ídolo. São João ainda fala de uma marca estranha e misteriosa que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, serão obrigados a carregar nas mãos ou na testa. Esse sinal será uma marca da apostasia e revelará que todos que os possuem, seja para agradar o mestre ou para escapar de sua ira, negaram o verdadeiro Cristo e se alistaram para sempre sobre a bandeira de seu inimigo. Então essa marca, né? O chip que vai ser colocado nas mãos, na testa, pequenos ou grandes, todos, que quem não tiver esta marca será proibido de sacar em fontes públicas e até mesmo indigno de abrir os olhos para a luz e de respirar o ar puro dos céus. Quem não tiver esta marca não terá acesso aos lugares públicos, ficará impedido de frequentar os lugares, de sair, de desfrutar os bens. E estamos vendo, né, tudo isso se prefigurando, tudo isso se encaminhando a acontecer, esta marca. Que fiquemos atentos a essas marcas, porque ela vai marcar aqueles que usarem, seja para aqueles que estão usando para agradar este ídolo, seja porque estão querendo evitar a sua ira, que por medo estão usando, independente de tudo, vai estar usando essa marca. E aqui continua falando, né? Os justos serão insultados e desprezados. Hoje nós já estamos vendo isso, né? Os justos, né? Aqueles que tentam se opor um pouco e dizer um pouco dessas verdades, como estão sendo caluniados, insultados, desprezados, né? Já sofrendo um martírio branco. E aqui continua falando, o Oriente voltará a ser o centro da política dos negócios. E o impostor, possuído pela mania e raiva de profanar os lugares mais sagrados, aqueles que foram teatros das obras e dos sofrimentos de Jesus Cristo, sitiará sua realeza em Jerusalém. Então Jerusalém, o Oriente, será o grande palco, o grande centro. Por quê? Porque o anticristo ele faz o contrário de Jesus Cristo. Jesus Cristo, né, toda a história, né, de Jesus Cristo passada lá, agora o anticristo fará o reverso. Encurtará o tempo de seu poder até 42 meses, 3 anos e meio. Então 3 anos e meio será o seu reinado. Daniel acrescenta que a partir do momento em que o sacrifício perpétuo tiver cessado, e que quando a abominação da desolação reinar no lugar santo, passarão 1260 dias, que é o momento da dominação universal do anticristo, que deve ser contada a partir do momento que Jesus Cristo vai parar de estar presente em nossos altares. Né? Então essa é a grande marca, né, da qual serão contados 3 anos e meio, a abominação da desolação. Quando Jesus Cristo, né, deixar de estar presente nos nossos altares. Até esse dia, o anticristo tentará conquistar sua realeza. O sacrifício da missa continuará a subsistir. Então, por isso que aqui eu falo
uma pancada de vídeos, que nós aproveitemos a Eucaristia enquanto nós temos, porque chegará um momento que nós não teremos mais a Eucaristia e as missas da forma como que nós estamos tendo essa graça. Aproveitemos, visita diária ao Santíssimo, mais de uma vez se possível, comunhão frequente, se possível diária, porque a grande marca do anticristo vai ser essa abominação da desolação, acabar com o sacrifício dos altares, acabar com a Eucaristia. Nós já estamos vendo como isso já está se realizando aos poucos, mas logo, vai ser de um modo muito mais intenso. Então nós aproveitemos muito. Quando a tempestade for mais violenta, quando o sacrifício incruento tiver cessado, quando tudo parecer humanamente perdido, diz São João, vamos ver duas testemunhas. Serão dois homens estranhos que surgirão de repente no meio do mundo, sem que ninguém possa saber sobre o seu nascimento e origem. São João fala, eu darei o meu espírito e minha força às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas com um saco. Uma dessas é Enoque, o outro é o profeta Elias, destinado a restaurar todas as coisas. O grande profeta vai convencer a descendência de Abraão acerca da vinda do Messias e remover a venda da ignorância e da escuridão que cobriu seus olhos durante 19 séculos. Eles profetizarão por 1260 dias vestidos com um saco, trazendo nas vestes e no rosto a imagem da humildade e da penitência. De acordo com Daniel, a perseguição do anticristo durará 1290 dias. Portanto, a pregação de Enoque e de Elias será 30 dias mais curta. Não é necessário que eles visitem todas as cidades, basta que apareçam nas principais, que suas pregações sejam ouvidas nas capitais, nos grandes centros populacionais, nos quais a presença do anticristo terá exercido seu fascínio mais formidável. É mais provável que preguem separadamente, Elias indo em algumas direções e Enoque indo em outras. No princípio, os homens incrédulos, sem dúvida, se recusarão a admitir a sua identidade. Os jornais públicos farão questão de não mencionar e dirão que o não conhecem. O perseguidor, espumando de raiva, tentará matá-los, mas eles serão protegidos por uma força superior, enquanto essa sua missão durar. E eles conseguirão desiludir uma multidão de homens seduzidos, e trarão de volta a maior parte daqueles que se afastaram da adoração do Deus verdadeiro. Sua pregação deve ter um poder que nenhuma outra desde o Evangelho conquistou. Então eles terão grande poder de pregação, de conversão, apoiado na humildade, apoiado na penitência. E eles saíram pelos cantos, cada um em um canto, para fazer uma pregação, para que as máscaras caiam. E depois que tiverem acabado seu testemunho, uma fera que sobe do abismo fará contra eles uma guerra, e vencê-lo-ás e matá-lo-ás. E os seus corpos jazerão estirados na praça da grande cidade. Tribos, povos e línguas e nações verão seus corpos estirados por 3 dias e meio, e não permitirão que seus corpos sejam postos em sepulcros. E os habitantes da terra se alegrarão sobre eles, e farão festas, e mandarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham atormentado aos que habitavam sobre a terra. Mas depois de 3 dias e meio, o Espírito da vida entrou neles da parte de Deus, e naquela hora sobreveio um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos os nomes de 7.000 homens. E aí o que estamos vendo até agora é sobre as passagens de São João. Agora São Paulo vai falar sobre como será a morte do anticristo. O Senhor Jesus o matará com um assopro de sua boca. São Paulo diz que não será Jesus que matará o anticristo, mas o assopro. E aqui São Tomás de Aquino explica que esse assopro pode ser São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo. O certo é que em algum instante Satanás será empurrado de volta para as trevas do seu abismo. Soares considera que após a morte do anticristo, o mundo subsistirá apenas pelo espaço de 45 dias. Mas a posição mais habituada e compatível com as Sagradas Escrituras é que após a queda do anticristo, a Igreja Católica mais uma vez entrará em uma era de prosperidade e triunfo. Então,
nós vemos aqui algumas das principais características ligadas ao reinado do anticristo. Então, para terminar, o anticristo, ele será um imperador e senhor absoluto do universo. A sua capital será Jerusalém. E ele será tão hábil quanto violento. Ele governará o mundo inteiro. Os habitantes da terra estarão todos sob a sua direção. A unidade de todos os povos será reconstruída a partir dos escombros de todas as nacionalidades abolidas. De todas as perseguições que a igreja já sofreu, a do anticristo será mais terrível e violenta. Essa perseguição será geral e estendida por toda a terra. Santo Agostinho diz: todos os fiéis, hereges, sectários e homens depravados espalhados pela superfície do globo estarão em colisão com o anticristo para guerrear contra os santos e perseguir os homens fiéis a Deus. Será a mais violenta e dura de todas. Será uma perseguição sugerida exclusivamente pelo ódio a Deus. Todos os homens, sem exceção, serão forçados a honrar e a prestar um culto de latria ao próprio Satanás, personificado no anticristo, o homem mais ímpio e abominável que já foi produzido na humanidade. Quantos, como já dito, ele persuadirá os judeus que acreditarão que ele é o Messias. E ele vai então se passar por Messias. Quanto aos demais homens, ele atrairá pela persuasão, pela eloquência. Santo Anselmo diz que ele possuirá todas as ciências naturais e saberá na memória os textos das Escrituras. Ele também conquistará os homens semeando abundantemente ouro e riquezas, já que será o sujeito mais opulento da terra. Quanto aos ignorantes e as massas, serão fascinados pelos seus prodígios. São Tomás diz que assim como Cristo operou milagres para confirmar sua doutrina, o homem do pecado realizará falsos milagres para a confirmação dos seus erros. Então, ele vai atrair os judeus, ele vai ser um homem de muita ciência, de muita riqueza e fazendo obras prodigiosas. O homem do pecado não fará os milagres verdadeiros como Jesus Cristo, mas falsos e aparentes. Para cativar o melhor os homens, o anticristo autorizará a luxúria e as licenças da carne, apelará para os prazeres mais inebriantes. Então, olha só quantos atrativos que ele vai ter para conquistar todo mundo. Para uns ele vai atrair com a riqueza, para outros com a ciência, para outros com os prazeres da carne, para outros com os prodígios. E a perseguição do anticristo será também a mais desumana. Porque será então a aflição tão grande que desde que há o mundo até agora não houve nenhuma semelhante. Isso por dois motivos. Primeiro, o seu poder colossal e os meios prodigiosos de sua força, das quais o anticristo será munido. Então, primeiro, olha quantos tecnologia, quantos aparatos, quanto que ele não tem para conseguir exercer toda essa sua força. E ele também, o segundo motivo é que ele terá ao seu lado homens com fúria, designados para cumprir seus mandamentos de impiedade. São Cirilo diz que haverá uma multidão de mártires mais gloriosos, mais admiráveis do que aqueles que lutaram uma vez contra os leões nos anfiteatros de Roma e da Gália. Ele empregará monstros de tortura e refinamentos inéditos para atormentar, sem precedentes nos séculos anteriores, e que por si mesmo a mente humana nunca terá sido capaz de inventar. Então as perseguições vão ser como nunca ocorreram na história, e com aparatos que também nunca tiveram semelhante descrição ao longo dos séculos. Santo Agostinho diz que a deserção que ocorrerá sobre o anticristo é chamado de apostasia, propriamente dita, pois o seu número e sua generalidade excederá tudo que foi visto em tempos anteriores. Então nós já estamos vendo uma apostasia agora, nós já estamos vendo uma apostasia acontecendo, mas não chegará nem perto ao tempo do anticristo. Tudo é prefiguração para o que de fato vai acontecer. Santo Agostinho afirma que sobre o reinado do anticristo haverá uma multidão de mártires, com uma constância heróica, um número mais ou menos grande de confessores. Então vai existir muitos mártires e um número de confessores que vão se refugiar em cavernas ou montanhas íngremes. Santo Agostinho dizendo que vão ter muitos mártires e também confessores que vão continuar existindo, mas refugiados em cavernas e montanhas íngremes. E Deus garantirá que esses retiros
escapem da vigilância e das investigações dos perseguidores, e não permitirá que neles o diabo coloque a sua marca. A importância do refúgio. A importância do refúgio. A religião, como nós conhecemos, não será mais tolerada. O triunfo desses ímpios será de curta duração, mas a consolação subsequente será universal, abundante e proporcional à extensão das tribulações que a igreja suportou. Então o sétimo anjo tocou a trombeta, e ouviram-se no céu grandes vozes, as vozes dos anjos, das virgens, dos confessores, dos mártires, que saudarão o Cristo com seus louvores e aclamações, dando graças por sua vitória contra o anticristo e pelo extermínio dos ímpios, depois desse curto reinado. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és o que era e que há de vir, por teres recebido o teu grande poderio e entrado no teu reino. E por que é importante saber tudo isso? Primeiro, para nós estarmos preparados. Se nosso Senhor quis fazer essas revelações, se os santos padres, doutores da igreja, quiseram fazer esse estudo, é porque é importante que tenhamos consciência, porque a apostasia vai ser tão grande, a perda de fé vai ser tão intensa, que é necessário que nós estejamos com os olhos abertos e saibamos perceber os sinais que estão acontecendo. Então, diante de todas essas informações, que nós possamos usar com proveito e não caiamos nessas ilusões, porque o anticristo vai conseguir atrair de diversas maneiras, seja pelo domínio das escrituras, seja pelo domínio das ciências, seja pelo domínio de uma grande riqueza, seja pelos prodígios que acontecerão. Então muitos vão cair pelos mais variados motivações. Então que nós fiquemos atentos e saibamos perceber esses sinais, esses prodígios que acontecerão, os 3 prodígios que foram falados no vídeo. Saibamos perceber a marca que acontecerá, a abominação da desolação, o fim do sacrifício incruento público, fim das santas missas, percebendo esses sinais, que nós sejamos atentos e não caiamos na armadilha. Não caiamos nessa armadilha. E assim, vamos nos preparando, nos preparemos espiritualmente, não com medo. Santa Teresinha, este livro aqui, que foi usado, Santa Teresinha dizia que gostaria de viver no tempo do anticristo. Ela sabia quantos méritos não vão ter as pessoas que viverem neste tempo do anticristo. A perseguição vai ser a maior já vista na história, mas também a oportunidade de mostrar o amor vai ser a maior da história. Vai ser a maior oportunidade de demonstrar nosso amor por nosso Senhor. Se nunca teve uma perseguição dessa, também nunca teve uma oportunidade nem de ganhar tantos méritos. Então, que possamos aproveitar este tempo, já nos preparando desde agora espiritualmente com as grandes armas, aproveitando a Eucaristia, nos confessando, estando em estado de graça, vivendo a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, nos consagrando a Nossa Senhora, rezando o rosário, usando os sacramentais, adquirindo os sacramentais enquanto nós podemos, tendo uma devoção, nos consagrando a São José, ao nosso anjo da guarda, São Miguel. Tudo isso é extremamente importante, que nós aproveitamos agora, também para nos prepararmos também materialmente. Santo Agostinho fala da questão do refúgio, que não serão atingidos pelos tentáculos do anticristo. Então, que nós nos preparemos material e espiritualmente, principalmente espiritualmente, durante este tempo que estamos vivendo, que é um tempo todo de preparação, nesses eventos finais. Como Nossa Senhora de Gramandal disse, estamos nos finais dos tempos. Então, que saibamos viver como nos finais dos tempos. Não uma vida normal, mas aproveitando cada momento, o tempo precioso que nós temos para nos converter, nos santificar e também ajudar aos outros, alertá-los da situação que estamos presenciando e que cada vez mais avassaladoramente as coisas vão se encaminhando para esse desfecho. Então, que nós possamos aproveitar muito tempo e viver muito, muito na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora e São José. Se você gostou do vídeo, achou importante, compartilhe. Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal e clique no sininho para estar sempre recebendo as notificações. E veja aqui embaixo quais são os vídeos mais importantes. Tem muitas devoções preciosas, tem muitas devoções importantes que vão nos ajudar nessa batalha.
Se você ainda não adquiriu, não perca tempo, adquira o seu kit Pompeia, Final dos Tempos. Itens devocionais, cada um com grandes graças, promessas e sua importância para ajudar nos finais dos tempos. O link está aqui embaixo na descrição. Garanta o seu kit com preciosos itens para os finais dos tempos. Também deixo como recomendação o livro Quem Reza Se Salva, o maior livro de orações e devoções do Brasil. São muitas e muitas orações para carregarmos por toda a vida nesses tempos difíceis que vivemos. Muitas devoções para termos sempre em mãos para rezarmos e sempre estar na presença do Senhor nesses tempos delicadíssimos que vivemos. O kit Pompeia e o livro Quem Reza Se Salva estão aqui embaixo na descrição do vídeo.